faria questão, assim, de concorrer e ganhar de novo. Se eu ganhar, show, legal. Mais um troféu, senão, pelo que eu construí, assim, no meio, assim, pelo nome, assim, que eu tive, então, pra mim, eu já Já tô tá realmente satisfeito. satisfeita. Deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo, você já falou um monte de coisa boa, ganhou prêmio, não sei o quê, mas eu gostaria de saber se teve algum momento, tanto faz se for no pornô, ou na época de garoto, ou enfim, que você recebeu alguma proposta pra gravar, ou pra, enfim, pra fazer algum programa, que você falou assim, não, isso aqui eu não vou, isso aqui não dá. Ou nunca teve isso? Não, porque eu sempre gostei de ser na hardcore. Porque eu Sempre curtiu comecei de assim, tudo. eu vivia uma vida particular assim. Então, pra mim, o que os caras colocassem ali pra eu Era fazer tranquilo. de sexo, desde que Entendi. não fosse de fetiche, de sexo. Tipo, eu falava assim, eu cheguei a falar pra diretores isso assim, no meu ápice assim de tesão, eu falava, nossa, tudo que não aguentarem manda pra mim. Em Caramba. cenas, sabe? Eu falava assim, pô, a menina não tá aguentando, ó, eu quero pra mim e tal, porque, nossa, eu quero aloprar. Então, eu já fiz isso. Então, o que parecia difícil pra mim não era pelo tesão. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Na época de Eu Gosto de Saber a História Doida, na época que você era acompanhante, teve algum. Qual foi o programa mais marcante pra você, da parte negativa? Que você falou, aconteceu uma parada, você falou, mano, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo nesse momento? Eu perdi. Já aconteceu uma parada assim? É, teve O um que te marcou cara. muito? Um cara que me chamou na casa dele, aí eu fui. O lugar, tipo, achei meio estranho, assim. Porque, tipo, alguma coisa me fez pressentir que não seria legal subir no apartamento dele. Mas como assim? Bagulho tipo. Almas, as paradas? Tipo, um bagulho meio de. Você sentiu que não- consciência, Eu não uma sei, energia assim. negativa? Eu não sei, uma intuição, vamos dizer Intuição, assim. intuição. Então eu lembro que Energia, eu nada a ver o fui. que eu falei. Intuição mesmo. Eu cheguei assim no local, aí eu olhei pro taxista que eu nem conhecia e falei, pô, eu vou subir e vou ficar encarcerada bem nessa casa, assim, do nada, sabe? Eu falei assim pro taxista que eu nem conhecia. Aí ele olhou assim pra mim e riu, eu peguei, olhei e ri, eu falei, o que eu tô falando? Não sei por que eu falei isso, Do encarcerada. nada, bateu, Eu falei a bateu. palavra encarcerada. Encarcerada. Aí, do nada, eu olhei assim pro porteiro, Obrigado. eu olhei assim pro porteiro, achei estranho o porteiro, eu falei, gente, sei lá, alguma coisa tá me dizendo que isso não vai ser legal. Eu subi. Falei, deve ser coisa da minha Saindo assim cabeça. foi. À noite eu tô cansada. Aí subi. Aí, tipo, eu cheguei lá, o cara, tipo, com o maior cara tranquilo, de boa e tal. Só que, assim, muita gente pega as meninas de programa pra soltar, às vezes, as mazelas. Não é só um sexo gostoso e Soltar o pronto. quê? As O mazelas. que é isso? O cara frustrado, Ah, tá. o cara psicopata, o cara, tipo. Quer descontar, né? Quer descontar. Ah, tá, Então a entendi. pessoa pega pra soltar os troços ruins, vamos dizer assim. tá. Então Descarregar ali, eu né? não sabia. Eu achava que fosse só a parte putaria, curtir, zoar, fazer acontecer. Então eu fui de boa. Depois, assim, o cara falou normal comigo. Eu falei, pô, o cara é simpático. Aí ele me ofereceu bebida. Eu falei, cara, eu não bebo. Aí ele, não, mas você vai beber comigo. Eu, nossa, eu já achei diferente isso. Aí ele, você vai beber um troço chamado. Acho que era rum. Acho que era rum. Que era Coca-Cola com bebida. Eu falei, eu não gosto dessas coisas não. Ele, não, mas você vai beber. Aí eu já falei assim, caraca, se ele botou alguma parada na bebida e tá falando pra eu beber, já era. Mas ele tá falando tão firme que eu vou beber só porque eu tô sozinha com ele, não sei o que eu vou fazer Mas aqui. ele é um louco do caralho, né? Então, aí depois ele saiu assim do ambiente e falou, vou usar uma paradinha. Aí eu falei, fica à vontade. Aí ele começou a cheirar. Eu não curto nada contra drogas, mas eu não curto a galera das drogas, assim, porque eu não curto. Cada um faz o que quer. Mas eu não gosto de atender cliente que cheira, assim, porque eu gosto de transar. Se o cara tá cheirando, ele não vai transar, vai viajar na maionese, você vai ganhar muito dinheiro com ele, mas não é um público que eu gosto de atender. Eu não sabia. E ele foi lá usar a parada dele, tipo. Aí ele voltou, ele falou assim: você, tipo, tem noção do que você tá fazendo? Eu falei, não, o quê? Você tá vindo numa casa de uma pessoa que você não conhece. Aí você, tipo assim, ele falou assim, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou assim, você não vai conseguir sair daqui. Ele falou uma parada assim. Aí eu olhei pra cara dele assim, só que assim, o cara era meio psicopata. E aí eu comecei a perceber que ele não tava no estado normal, não pelas drogas, ele é psicopata. Ah, é a xarope das ideias real, mesmo. A droga é tipo pra ele ficar mais louco. Então, assim, eu comecei a perceber que ele tinha uma parada assim, se eu ficasse com medo, era um tesão pra ele. Ele, tipo, curtia alguma reação de medo. Eu percebi isso nele quando eu olhei pra ele. Então eu falei assim, se ele quer me meter medo, eu vou fingir que ele tá falando, eu não tô nem com um pouco de medo. nem aí. Então ele começou a falar essas Caralho, palavras. Você pensou rápido, né, Elisa? Foi ligeira. Foi ligeira.
Mas era a única alternativa. Eu Mas pensasse pra sair era rápido. tranquilo, por exemplo, era na porta, tinha chave ou Dava nada? pra sair no pinote? de Se eu não me repente? engano, a casa era no 6º, 7º andar, não era um andar baixo. Não dá pra sair. Chaves, assim, tipo, 2 fechaduras. Até eu sair, o cara, tipo, Yeah. não ia deixar eu sair. Entendi. Então, não tinha condições. Ou eu entrava ali na loucura onda dele, dele. ou eu não ia conseguir reagir uma pessoa sozinha dentro da casa dele. Então, eu só entrei na loucura dele, eu só fiquei analisando ele. Ele me analisava e eu analisava ele. Então, eu fui na onda, assim. Aí, daí, tipo, quando eu via que ele tinha tesão, assim, um pouquinho de medo que eu demonstrasse, eu falava, então, eu vou ser uma pessoa completamente fria. E foi, ele falando um monte de loucura, nada a ver com nada, e assim, eu de boa. Mas tipo o que ele falava? Tipo, Essa coisa de não deixar eu sair da casa vai dele. morrer, vai ficar aqui, essas paradas? É, você não vai sair viva. Mas- Coisa assim, aloprando Você sentia mesmo. que era um tesão dele, tipo assim, É. eu só quero viver esse momento? Ou era uma parada realmente, o cara queria te prender ali ou não? Eu acho que ele. Só queria Acho não, sentir eu tenho tesão. certeza que é psicopatia dele. É tipo uma coisa que ele curte, uma parada louca. Pra ele, Entendi. pra ele Como esse é o o tesão. ápice dele. Como você saiu? O que aconteceu pra você sair? Então, ele teve, tipo, 2 paradas, assim. Essa parada de ficar loucão. E depois ele começou a falar de santo. E aí eu comecei a falar também de santo, porque eu falava tudo que ele falava. Aí depois ele começou a falar que ele tava, tipo... mas antes disso tudo, eu tava casada com uma outra pessoa, que não era o pai da minha filha. Antes de acontecer tudo isso, ele tinha falado, assim, eu tinha ficado, acho que 1 hora... Era pra ficar 2 horas com ele, isso antes dele me assustar. Ele tinha falado, pede pra ficar mais tempo. Aí eu cheguei e falei pro meu ex-marido na época, eu falei, eu vou ficar 4 horas porque o cara pediu mais tempo. Antes dele me assustar, não foi assim tão rápido, eu tô, tipo, resumindo. Mas ele Então, começou na miúdo, depois ele foi com ele dar um de louco. depois, assim, porque geralmente os caras drogados, eles querem que você fique muito tempo, porque eles são tão loucos que eles querem companhia pra você conversar. Então, se você quiser sair 1 hora, o cara nunca deixa, porque ele tá tão loucão ali que ele sente falta de falar com a pessoa. Mas eles pagam mais, né? Então, Depende. a maioria das meninas que atendem esses caras é porque eles pagam muito bem. Só que eu não gosto, eu não me sinto muito mal perto de pessoas assim. Eu posso ganhar, tipo, 10 mil no atendimento, porque o cara tá loucão, vai viajar na maionese e querer pagar isso, mas não me compensa. Eu prefiro ganhar 10 mil transando com um monte do que pegar um cara assim. Doido. Então, foi o que aconteceu. Ele pegou e ficou nessa coisa ali de ficar, depois numa coisa de santo, falar... Eu não lembro exatamente coisa de santo que ele falou, só sei que eu entrei na vibe também. E no final, vamos dizer, não sei se foram 2 horas e meia depois e tal, ele... Pô, eu tô curtindo você. Aí eu olhei pra cara dele. Aí eu, sério, você tá me curtindo? Eu falei, pô, eu também tô achando você maneiro. Eu entrava na vibe dele, não tinha outra escapatória. Mas chegou a rolar sexo e tal, não? Não, ele não transou, porque é muito tempo. Isso deve ter sido em 2011, 2012. Caralho, faz uma cota mesmo. No máximo 2011, assim. E vamos dizer que ele não ficou com Pau um negócio duro. assim duro, porque a cocaína atrapalha ali. O cara sente tesão, mas ao mesmo tempo fica mole. Raros são os caras que ficam com o negócio duro. A maioria fica com o negócio mole. Então, assim, eu não lembro dele ter transado, assim. Eu não consigo lembrar dessa parte. Pode ser que tenha transado, mas se ele transou quase nada, porque eu não consigo lembrar mesmo. Pode ser que no rum dele tinha um bagulhinho ali que também te deixou doido. Vamos ver se Na vai- verdade, não. O rum dele tava, graças a Deus, não era batizado. E eu acredito que tenha entrado e saído por tá mole. Por isso que eu não lembro do sexo. E nem sempre você consegue lembrar de tantos clientes o que você fez na cama. Porque Sim, são é muitos. muita coisa, né? Então você não consegue lembrar, aquele ali eu fiz anal, aquele. Porque é muita gente. Então, O drink que você toma é Cuba Libre, só pra... Cuba Libre, né? Rum não, é Cuba Libre, isso. Caralho, pagou, assombrou a mina, broxou, pagou 10 paus, entendeu? É. E ainda saiu como psicopata, que louco do caralho. Ele não chegou a pagar 10 paus, assim. Foi um valor, assim, Não, bem... só pra dar o corte mesmo, ele. Só Então, mas isso acontece de verdade. As meninas que pau. atendem pessoas, assim, que estão drogadas, elas conseguem um dinheiro bem, assim, tipo, surreal mesmo, porque os caras realmente estão doidão. Então, eles vão passando ali o cartão, e é um valor bem alto, sabe? Eles não estão nem aí, eles vão falando, o que você quer cobrar? Você, Eles... você aproveita nessa loja? Não, Não? eu não gosto nem de atender cara assim, eu não me sinto bem. tá. Mas nunca teve algum momento que você falou assim, Você agora eu gosta vou... de transar, você prefere Tá bom, mas... ter o ato da parada Sim. do que, né? Mas Sim. teve algum cara que falou, esse cara é trouxa, eu vou ter que aproveitar desse cara aqui. Não, Nunca rolou. porque assim, tipo, eu entrei no sexo sem querer, então não era o dinheiro, era... Um prazer. Aconteceu da forma que foi e eu curti. Então, assim, eu colocar valores muito altos, eu ficar tipo, agora eu quero arrumar um cara que bom, que nunca foi minha. Porque, tipo, a maioria dos caras, assim... Oi. Então, a maioria dos caras, assim, quando você tem essa experiência de você sair com muitos homens, a maioria dos caras que
Como eu nunca quis, assim, vou entrar pra esse meio pra arrumar um cara que banque, faça, aconteça. E eu tenho uma vida, assim, tipo, estabilizada financeiramente, não preciso sair com vários homens. Eu não pensava dessa forma. Então, eu pensava só assim, no meu prazer. Eu não queria saber se era rico, se era pobre, se era feio, se era bonito. Eu queria pensar no meu Se prazer. satisfazer, entendi. E na maioria das vezes o prazer máximo que eu tinha era com caras mais pobres do que os caras mais ricos. Porque a maioria dos caras ricos, assim, eles faziam basicão, não me satisfaziam na cama. E os caras pobres, como, tipo, eles se especializam muito Sou no pobre. sexo. Sou bem pobre. Mas Tem era, uma tipo... ideia que você jogou agora? Furada, né? Ideia furada? Mas é, tipo, muito real. Então eu comecei a ver que eram os caras pobres, assim, que faziam acontecer. Porque eles realmente se especializam, assim, nisso. cara, em isso ser tudo- bom de Ah, porque o cama. cara que é rico, ele é o seguinte, já Tá nem aí, tá quer que nem se aí, foda. ele Ele só só Exato. pega quer- as minas por causa do dinheiro mesmo e tá, foda-se. Já sabe? era, não precisa Família. ficar... Então é mais ou menos isso. Então, eu não ficava pensando assim, caraca, vou usufruir do cara. Tanto que nessa época de rave, quando teve esse carinha que eu saí, que transava muito comigo, apareceu um cara com muito dinheiro que queria ficar comigo. Só que o cara não transava como eu gostava, não fazia oral como eu gostava. E nessa, vamos dizer, primeira saída desse mundo que eu poderia sair, as amigas de rave falavam, cara, entre o cara que transa muito contigo e um cara que tá querendo te bancar, vai pro lado do cara que quer te bancar e trai ele com os caras gostosos, assim, faz, acontece. E meninas que não são nem profissionais do sexo, meninas de balada, assim, falando isso pra mim. E assim, eu não vou, eu não preciso do dinheiro do cara, assim, tipo, ele me banca, eu não posso fazer dinheiro sozinha. Eu saio com quem eu quiser, eu consigo dinheiro e pronto. Pra que eu vou querer um cara pra me bancar? Pra mim, pra eu ter um cara, tem que me realizar sexualmente e eu ter o meu dinheiro, e aí sim eu vou querer isso pra mim. Aí os garotos olhavam assim, nossa, ela não pensa no dia de amanhã. Mas foi o que eu falei, eu nunca curti o dinheiro, eu sempre curti a putaria. Então, Você gosta mesmo do bagulho, né? então assim, eu nunca fui uma pessoa bancada, eu sempre fui uma pessoa de correr atrás. Tem tipo, pessoas da família que me ajudam, como meu pai real mesmo, tem. Só que, tipo, vamos dizer que eu nunca fui assim, pensando assim, eu quero um futuro